Vamos então à resolução do 9º exercício da série sobre repetições, série essa que foi dada aos alunos do ciclo básico do curso de Engenharia da Fundação Santo André. Bem, o 9º exercício, eu já preparei aqui a tela, estou no DevC++, já coloquei inclusive aí, como você pode ver entre a linha 4 e 8, como comentário o enunciado do problema. Se você não sabe como é que a gente chega até aqui, eu aconselho que você refaça ou veja o primeiro vídeo dessa série, que é o vídeo de introdução. Ali a gente dá um passo a passo até chegar nesse ponto. Aí desse ponto em diante, cada exercício tem a sua característica. Bom, o exercício 9 pede para que a gente faça um programa que efetue a leitura sucessiva de valores numéricos e apresente ao final a soma de todos os valores, a média e o total de valores lidos. E o programa deve fazer a leitura dos valores enquanto o usuário estiver fornecendo valores positivos, ou seja, o programa deve parar de ler novos valores quando o usuário fornecer um valor negativo. É um problema de repetição. Caracteristicamente a gente pode perceber isso, ele vai repetindo, vai pedindo para informar o valor, pedindo para informar o valor, mas eu não sei exatamente quantas vezes o processo vai se repetir. Esse é um caso típico em que a repetição eu tento controlar pelo comando while. Eu não sei quantas vezes vai repetir, então eu coloco enquanto estiver acontecendo alguma coisa, continua aí o processo. Nesse caso aqui, o enquanto estiver trabalhando com números positivos, a gente continua. A hora que entrar um número negativo, a gente deve encerrar o processo. Bom, vamos dar uma olhadinha o que foi pensado em termos de diagrama de bloco para esse problema. Então está aí apresentado para vocês. Eu vou resolver esse problema usando o while. Aqui onde está variando o meu ponteiro do mouse é uma característica de um comando de repetição. O processo fica repetindo aqui várias vezes. Eu não vou usar o for. O for é legal usar quando eu sei quantas vezes o processo vai se repetir. Nesse caso eu não sei, então eu uso o while. Observa que aqui eu vou pedindo para... Eu digo que o valor começa com 0. É importante isso daqui porque na primeira vez do meu while, o valor não vai ser maior ou igual a 0. Na verdade, ele vai ser igual. Então, ele não é maior, mas ele é igual. Pelo fato de ser igual, eu peço novamente a leitura do valor. E agora eu vou perguntar de novo se o valor é maior ou igual a 0. Mas por que perguntar duas vezes? Ele começou com 0 aqui, só para garantir que desde a primeira vez eu peço a leitura de um valor. Então esse valor que eu estou testando aqui já não é o mesmo valor que estava aqui. Esse começou com 0. E agora o usuário digita um outro valor. Se o valor que ele digitou foi positivo, eu vou somar esse valor e vou dizer que encontrei mais um número a ser somado. A média eu não tiro agora não, a média eu tiro só no final do processo. Então, só que para tirar a média eu preciso saber quantos foram os números que eu somei, senão não dá para calcular a média. Então o cara digitou um valor positivo, eu somo esse valor, conto mais um e volto aqui. Então aqui está bem caracterizado o while, né? E ele vai pedir desde a primeira vez porque o valor inicial vem com 0. Bom, só que quando ele pediu pela primeira vez o valor inicial veio com 0, ele continua, uma hora o usuário quer dizer, bom, agora chega, ele digita um valor negativo. Então aqui eu tenho, se o valor for maior ou igual a 0, não for maior ou igual a 0, aliás, se ele não for é porque não é nem maior nem igual a 0, só pode ser negativo. O usuário então digitou um número negativo. Se ele digita um número negativo, não é para continuar o processo, eu já posso partir para a fase final. A fase final seria mostrar a soma, a média e quantos foram. Mas aqui o enunciado não diz, mas eu sou obrigado a introduzir uma lógica aqui. Por quê? A média é a soma dividida por quantos números eu somei.
Se eu não souber nenhum, se desde cara o usuário digitar um número negativo aqui, na primeira vez, ele leu, é negativo e eu caí fora, o meu contador vai estar valendo 0. Se eu for dividir por 0, o programa cancela. O enunciado não falava nada disso, mas eu sou obrigado a pensar nessas coisas. Eu devo, como programador, evitar deixar que um programa cancele. Então eu introduzi uma perguntinha aqui. Se o contador for igual a 0, eu tenho que dizer que não li nenhum valor, então não dá para calcular a média, a soma vai estar valendo 0, o contador 0 e tudo mais. Agora, se o contador for maior que 0, ou se ele for maior que 0, igual a 0. Negativo nunca vai ser, porque ele vai começar com 0 e só pode crescer aqui. Nunca vai ser negativo se ele tiver valor, então eu calculo a média e eu mostro a soma, a média e quantos foram esses números e encerro o programa. Bom, então eu vou resolver esse problema aqui usando o while. A questão maior é a seguinte: o while está aqui. E lá pelo meio do while eu caio fora dele. Olha aqui. Se o valor que o cara digitou for negativo, eu caio fora. Geralmente o cair fora do while é na pergunta que eu faço para o while. Eu aqui estou caindo fora no meio do processo. Tem saída para isso sim. Tem um comando lá na hora de programar dentro do while, que é o comando break. Então a gente vai ver como é que codificaremos isso daqui. Vamos voltar então lá para o nosso processo, nosso programa, e vamos então vamos definir as variáveis. Quais são elas? Eu vou precisar de um contador. O contador que vai começar com 0. O que é esse contador? É saber quantos números eu vou trabalhar, porque eu preciso dele para calcular a média. Agora, como a soma, o enunciado não diz se o número é inteiro ou não, então a minha soma pode ser o meu número que o cara vai digitar pode ser um número fracionário. Então eu vou colocar aqui que valor é um float, o número que o usuário digitar. Eu também vou ter a variável soma, que ela vai começar com 0, inicialmente não tenho nada somado, e a média eu não vou nem colocar o valor inicial, porque ela vai ser calculada a partir da soma e do contador. Bom, essas são as variáveis que o programa precisa. Eu vou colocar aqui com observação, que eu já entraria no while, né? Deixa eu uma linha para observação, já escrevo em seguida. O meu comando de repetição vai ser esse: enquanto o valor for maior ou igual a 0, eu vou fazer alguma coisa. Bom, então enquanto o valor for maior ou igual a 0, eu vou fazer alguma coisa. Agora, será que o valor é igual a 0? Não sei. E na primeira vez eu defini a variável aqui e já estou perguntando por ela aqui. E na primeira vez ela não vai ter valor nenhum. Então eu tenho que colocar um valor para garantir que pelo menos uma vez os comandos aqui do while serão executados. Então eu volto aqui e vou dizer que o valor vai começar com 0. Quando cair aqui nesse while, o valor ele é maior ou igual. Não é maior, mas ele é igual a 0. Então vai garantir que eu possa fazer o processo pelo menos uma vez. Bom, qual é o processo? O processo é pedir para o usuário digitar um número, um valor, e aí eu vou ver o que eu faço com esse valor. Vamos colocar aqui só uma observação, que é o seguinte, ó, como o valor começou com 0, desde a primeira vez será pedido a leitura de um novo valor. É sempre bom comentar, né? Então, como o valor começou com 0, desde a primeira vez será pedida a leitura de um novo valor.
Bom, então agora aqui eu vou fazer a leitura do valor que o usuário vai digitar. Então faz a leitura do valor. Sempre que eu vou pedir para o usuário digitar alguma coisa, eu mando uma mensagenzinha para ele dizendo o que ele deve digitar. Então, printf, que mensagem vai ser? A mensagem vai ser, vamos pular de linha, informe o valor. E já vou avisar aqui, ó, negativo para parar. Coloquei negativo para parar. Então, se o cara quer parar o processo, ele vai informar um valor negativo. É bom na mensagem ser bem clara, senão como é que ele vai saber, né, o que é para fazer? Agora sim, então eu faço a leitura. Scanf, o valor que ele vai informar é um float, né? Então é porcentagem F, e fora das aspas duplas, em que variável vai ser lido. Lembrando aí do e-comercial na leitura. Bom, ele faz a leitura de um novo valor. E aqui então uma perguntinha. Se o valor for maior ou igual a 0, o que é para fazer? Vamos ver aqui no nosso diagrama de bloco. Então, fez a leitura do valor. Se o valor for maior ou igual a 0, eu vou somar o valor e vou contar mais um. Então vamos lá. Se o valor for maior ou igual a 0, soma igual soma mais valor e conte igual conte mais um. O que é esse conte? Toda vez que eu somar alguma coisa, eu estou contando que eu somei mais um, que é para poder tirar a média, não é? Bom, a questão toda vem aqui, olha. E se o valor não for maior ou igual a 0? Ou seja, se o valor for negativo, eu tenho que cair fora do while. Vamos voltar aqui no programa. Olha, o nosso while, ele começa aqui na linha 16 e termina na linha 24. Eu tenho que, se o valor não for maior, então vamos colocar aqui, eu tenho um else, né? O que eu faço se o valor não for maior? Eu tenho que cair fora do while, ou seja, eu tenho que ir para o primeiro comando depois da linha 26. Que comando é esse? Esse comandinho aqui, ó, existe, é um break. O que faz o break? Ó, se o valor for positivo, eu me preparo para esse valor. Se ele não for positivo, ele é negativo, eu dou um break. O que faz o break? O break, ele cai fora do while. Então ele não volta mais para cá para pedir para ler novo valor. O usuário digitou um valor negativo, então é para cair fora. Ok? Bom, isso daqui então já está concluído. Agora aqui o que eu vou fazer? Eu tenho que, vamos ver o enunciado do problema. O enunciado do problema pede para mostrar a soma, a média e quantos valores forem lidos. Então, eu vou mostrar a soma, a média e quantos valores. Agora, e se eu não li valor nenhum? Como não li valor nenhum? Pode ser que sim, né? Na primeira vez, na hora que o usuário informar, ele já informou um valor negativo. Não tem valor nenhum. Como é que eu vou calcular a média? Né? Vamos ver aqui, olha. A média é calculada pela soma de tudo que eu li por quantas parcelas eu somei. Se eu não li nenhuma, isso daqui está 0. Dividir por 0 faz o programa cancelar. Então eu vou tomar esse cuidado. Antes de fazer esse cálculo, eu vou perguntar se o contador está valendo 0. Então vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta. Se o contador for igual, lembrando que igual, na pergunta são dois iguais, né? Se for igual a 0, o que eu faço? Aí eu tenho que dar uma mensagem. Vou dar uma mensagem aqui pro lado de linha.
nenhum valor foi lido. Agora, se, fechar é fora do parênteses, se o contador não é zero, então é um tipo de if que tem um else. Se o contador não for zero, então eu li alguns valores. Então eu já posso calcular a média é igual a soma dividido por esse contador. E aí vamos ver, o problema pede mesmo para mostrar o que? A soma, a média e quantos foram lidos. Então é só dar um printf, né? Primeiro a soma. Então eu vou colocar aqui a soma igual, e aqui um porcentagem f, e aqui fora, e aqui a variável que eu quero mostrar, que é a soma. Ok, então estou mostrando a soma. Eu quero mostrar também a média, então é parecido com isso. Vou dar um Ctrl C aqui, printf, aqui eu vou mudar para média, e a variável que eu vou mostrar é média, tá? E é mostrar também quantos elementos eu li. Printf, aqui é o count, quantos foram lidos, o count, só que ele é inteiro, tá? Então, printf count. Ok, então está aí feito o nosso programa. A gente pode então fazer um teste para ver se está tudo correto. Vamos lá, executar. Espero não ter cometido nenhum erro na digitação. Deu um errinho. Aqui está errado, não é ponto e vírgula, aqui é vírgula. Vamos de novo. Compilar e executar. Ok. Informe o valor ou negativo para parar. Eu vou informar o 1, 2, 3. 3 números. O primeiro valor é 1, o segundo valor é 2, o terceiro valor é 3. Então a soma de 1, 2, 3 dá 6. Soma 6, a média tem que dar 6, são 3 elementos, a média vai dar 2. E foram 3 elementos lidos. Vamos ver? Informe o valor negativo para parar. Bom, é agora que eu vou fazer parar. Vou informar um valor negativo qualquer, menos 1. Então tá aí. A soma deu 6, a média deu 2 e quantidade de lidos deu 3. Ok, vamos fazer agora um teste onde eu não informo valor nenhum. Já de cara eu vou informar um valor negativo. Então não dá para calcular a média, né? Porque eu não sei, o count vai estar 0. Então nenhum valor foi lido. Não posso dar soma, nem quantos foram, nem a média. Então está certo o nosso programa. Por aqui então a gente pode dar por encerrado mais essa resolução.